Tarde. O Conselho de Ministros decidiu rever o regime jurídico aplicável à intervenção do Estado na definição, concessão, preparação, lançamento, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias público-privadas. O Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, aqui ao meu lado, fará depois uma apresentação mais detalhada desta alteração legislativa relevante. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Trata-se de uma alteração que introduz melhorias significativas na nova legislação, de que se destacam alterações aos seguintes aspectos: a criminalização da contratação de imigração ilegal, um reajustamento do Instituto de Reagrupamento Familiar, a criação de um novo tipo de autorização de residência denominado Cartão Azul União Europeia, o reforço ao combate aos casamentos e uniões de facto de conveniência, bem como a clarificação da figura do imigrante empreendedor, facilitando e melhorando o acesso destes imigrantes a projetos de investimento em Portugal. O Governo aprovou também um diploma que regula a integração de trabalhadores ao serviço de entidades integradas no Grupo Económico BPN, Banco Português de Negócios, na Caixa Geral de Apresentações e no Regime Geral da Segurança Social, quanto às eventualidades de invalidez, morte e doença, bem como determinando os termos do financiamento para a cobertura das respectivas responsabilidades. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros um diploma que regula a aplicação na ordem jurídica interna de um regulamento comunitário relativo à proibição da exportação de mercúrio metálico e de determinados compostos e misturas de mercúrio. Trata-se da transposição de diretivas comunitárias sobre esta matéria. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que suspende parcialmente, por um período de 3 anos, o plano de ordenamento da orla costeira entre o VAR e a Marinha Grande, com vista à implantação na Costa Nova de equipamentos de utilização coletiva. O Governo aprovou também uma proposta de resolução relativa ao Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária, assinado em Bruxelas em 2 de março de 2012. Este tratado tem como objetivo reforçar o pilar económico da União Económica e Monetária, adotando um conjunto de regras destinadas a promover a disciplina orçamental, mediante o chamado Pacto Orçamental, a reforçar a coordenação das políticas económicas dos vários países-membros e melhorar a governação da área euro, apoiando assim a realização dos objetivos da União Europeia em matéria de crescimento sustentável, de emprego, de competitividade e de coesão social. Por último, referir que o Governo aprovou também uma proposta de resolução relativa a uma outra convenção das Nações Unidas, neste caso, sobre privilégios e imunidades do pessoal especializado de organizações das Nações Unidas, bem como aprovou ainda a designação de 2 representantes efetivos do Governo no Conselho Económico e Social, em substituição de 2 membros que, entretanto, são exonerados e cessaram funções. Eu dou então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública para vos fazer a apresentação do diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros, que revê o regime jurídico relativo às parcerias público-privadas. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje um projeto de decreto-lei que define o novo regime jurídico das parcerias público-privadas, como já foi anunciado. Este diploma concretiza 2 grandes propósitos. Primeiro, estabelece as normas gerais aplicáveis à intervenção do Estado na definição, concessão, preparação, lançamento, adjudicação, alteração, fiscalização e acompanhamento global das parcerias público-privadas. Segundo, grande propósito que é obtido com este diploma, passa pela criação de uma unidade técnica para o acompanhamento global dos processos de PPPs, a qual ficará na dependência direta do membro do Governo responsável pela área das finanças. Antes de passar a uma apresentação um pouco mais detalhada do diploma, gostaria de realçar o seguinte. Entre 2008 e 2010, o montante dos encargos líquidos com as PPPs mais do que duplicou, ascendendo a 1.128 milhões de euros. Em percentagem do PIB, estes encargos evoluíram de aproximadamente 0,3% em 2008 para 0,7% em 2010. Importa destacar que o valor de 2010 representa um acréscimo de aproximadamente mais de 19% do que o valor inicialmente previsto.
Em relação aos próximos anos, ocorrerá um acréscimo significativo no valor dos encargos brutos a suportar pelo Estado, em particular no período de 2014 a 2018, os quais ultrapassarão, previsivelmente, os 2 mil milhões de euros por ano, acima de 1% do PIB anual, sem considerar os efeitos financeiros decorrentes de eventuais pedidos de reposição de equilíbrio financeiro que venham a ser colocados. O controle dos impactos financeiros das PPPs é, pois, uma prioridade central do Governo, traduzida naturalmente no Decreto-Lei hoje aprovado pelo Conselho de Ministros. Importa, todavia, recordar que o Governo não tenciona desenvolver parcerias público-privadas durante o Programa de Assistência Económico-Financeira a que está submetido, tendo em conta, aliás, que existe uma medida prevista no memorando que impede que isso aconteça, a não ser em casos absolutamente excepcionais. Passando à apresentação do diploma um pouco mais em detalhe, gostaria de sinalizar o seguinte. Os principais objetivos que estão subjacentes à definição do novo regime jurídico das parcerias público-privadas são os seguintes. Primeiro, adequar o regime das PPPs ao Código dos Contratos Públicos e introduzir-lhe múltiplos aperfeiçoamentos, em particular no que concerne à gestão dos seus efeitos financeiros e orçamentais, bem como à definição e gestão da partilha de riscos entre os intervenientes nos projetos de PPPs. Neste âmbito, deverão ser identificados claramente os resultados e as vantagens decorrentes da opção pela modalidade de PPPs, numa perspectiva de análise de custo-benefício. Deverão ser identificados de forma discriminada e detalhada todos os riscos a assumir por cada um dos parceiros intervenientes nas parcerias público-privadas. Todos os contratos deverão passar a integrar uma matriz de riscos com clara identificação da tipologia dos riscos assumidos por cada um dos parceiros que intervêm nos projetos de parcerias público-privadas. Segundo, este novo regime vem criar a obrigatoriedade de, antes de se proceder ao lançamento e contratação de PPPs, de se realizarem estudos dos impactos orçamentais previsionais em termos de receitas e despesas previstas e consequente verificação da sua comportabilidade orçamental de curto, médio e longo prazo. Terceiro, submeter ao regime jurídico das PPPs as empresas públicas e as entidades por estas constituídas, sem prejuízo de se prever um regime especial para as empresas públicas com natureza comercial ou industrial que lancem parcerias sem apoios, diretos ou indiretos do Estado, e cujos custos daí decorrentes não sejam suscetíveis de afetar, direto ou indiretamente, as contas públicas. Quarto grande objetivo, dotar o Estado de uma unidade técnica profissional e especializada em matéria de PPPs, com capacidade para liderar o desenvolvimento de processos de estudo e lançamento de projetos, de negociação de contratos e de reposição de equilíbrios financeiros, bem como para recolher, tratar e centralizar a informação de cariz económico ou financeiro e prestar o necessário apoio técnico ao Governo e aos parceiros públicos na área das PPPs e também em grandes projetos de infraestruturas. Quinto grande objetivo, assegurar através desta unidade técnica que a experiência e o conhecimento adquiridos nesta área das PPPs permaneçam no setor público e que estarão disponíveis para todas as entidades públicas envolvidas em projetos e em processos desta natureza. Reduzir os encargos orçamentais com o recurso à consultoria externa e beneficiar dos efeitos financeiros decorrentes de processos negociais liderados por uma estrutura especializada e profissional inserida na própria administração pública. Sétimo, assegurar uma melhor transparência de processos e decisões mediante a publicação obrigatória de vários documentos relacionados com os projetos de parcerias público-privadas. Não obstante o reforço do papel que o Ministério das Finanças terá no acompanhamento global dos processos de PPPs, através da unidade técnica criada para o efeito e também através das regras que agora são introduzidas no acompanhamento de todas as fases das PPPs, as tutelas sectoriais continuarão naturalmente a participar em todos os procedimentos e fases do processo, ficando assegurado que a aprovação da parceria, a decisão de contratar, a adjudicação, a celebração de contratos e as suas alterações, a realização de encargos adicionais, a renegociação de contratos, a reposição de equilíbrios financeiros e a aprovação de relatórios que sustentam todas as decisões, ou todas as decisões que vierem a ter que ser tomadas, continuarão, à semelhança do que hoje se verifica, a depender da aprovação conjunta dos Ministros das Finanças e da respectiva tutela sectorial. Gostaria novamente de sinalizar que este novo regime não significa que o Estado, que o Governo, tencione desenvolver, no espaço dos próximos anos, projetos de parcerias público-privadas, tendo em conta, aliás, as restrições que sobre esta matéria estão definidas nos memorandos. Gostaria, por fim, de sinalizar que a aprovação deste diploma permitirá cumprir uma importante medida do memorando do Programa de Assistência Económico-Financeira, a qual determina, e eu passarei a ler, que o Governo deverá pôr em prática um quadro legal e institucional reforçado no âmbito do Ministério das Finanças para a avaliação de riscos de natureza orçamental
ex ante da participação em PPPs, concessões e outros investimentos públicos, bem como a monitorização da respectiva execução. Portanto, com a aprovação deste decreto-lei, o Governo dá mais um passo no controlo daquilo que são as parcerias público-privadas, a par de outras medidas que já estão a ser desenvolvidas nesta área. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Anselmo Crespo, da SIC, queria perguntar ao Secretário de Estado da Administração Pública que balanço é que faz da greve que está a decorrer até ao momento, durante o dia de hoje, e se tem números, pelo menos naquilo que diz respeito ao setor público, se tem números relativamente a essa greve. Muito obrigado. Começando pela última questão. O Governo fez saber, há cerca de uma semana atrás, que não iria proceder ao registro no próprio dia da greve da adesão dos trabalhadores que exercem funções públicas. E, portanto, foi feito um despacho, foi produzido um despacho, que foi tornado público, como disse, e esse despacho decorre da circunstância de se ter verificado, na última greve geral, de que o registro da greve no próprio dia em que ela ocorre produz resultados que, na nossa opinião, são suscetíveis de alimentar uma polémica que o Governo tenciona evitar. Tendo em conta que o registro efetivo da greve no próprio dia em que ela ocorre depende de todos os serviços alimentares, uma infraestrutura que foi criada pelo anterior Governo e que, enfim, foi aplicada por este Governo também na anterior greve geral, mas que, naturalmente, não nos dá segurança sobre a veracidade e a fiabilidade completa desses números no próprio dia da greve e, portanto, optou-se por não fazer esse registro. Relativamente à informação efetiva da greve, ela será tornada disponível, o Governo terá a oportunidade de ter esses dados quando do processamento de vencimentos, porque os trabalhadores em exercício de funções públicas que adiram à greve terão que manifestar nos serviços a que pertencem a essa intenção, terá que ser registado um código que corresponde à falta por motivo de greve, nos termos legais, e nesse sentido, no final do mês, cada um dos serviços deverá comunicar à Direção-Geral do Orçamento os dados de greve que tiverem sido registados no respectivo serviço e no final do mês o Governo terá essa informação e poderá, nessa altura, divulgá-la. Neste momento, optou-se por não fazer esse registro. Quanto à sua primeira pergunta, se temos alguma informação sobre os níveis de adesão à greve, nós não temos essa informação exatamente porque não temos um registro de dados que nos permita fazer qualquer projeção ou avançar com qualquer estimativa e, portanto, essa é uma questão que neste momento nós não podemos, enfim, sobre a qual não podemos dar qualquer informação ou alimentar qualquer polémica. Sr. Secretário de Estado, João Rosário, da RTP, estamos em direto. Gostava só de tentar perceber um ponto relativamente a essa sua resposta. Neste momento o Governo não faz qualquer balanço, só no final do mês, uma vez processados o mapa de presenças, só então poderá ser feito esse balanço. Para quando então poderá haver uma comunicação por parte do Governo sobre o impacto desta greve nos serviços públicos? No despacho que saiu a semana passada, muito obrigado pela sua questão, no despacho que foi produzido na semana passada, na parte final é dito que os serviços têm até ao final deste mês que remeter à Direção-Geral do Orçamento os dados efetivos relativos à adesão à greve, com a indicação dos códigos de greve que foram registados relativamente a cada um dos serviços e relativamente aos empregados desses serviços, e nessa altura essa informação será recolhida centralmente e logo após o processamento dessa informação poderão ser divulgados esses dados. Uma segunda questão ainda, relativamente a este ponto 1, tratado no Conselho de Ministros, a revisão do regime jurídico para definir e fiscalizar o acompanhamento das parcerias público-privadas. Esta redefinição aplica-se também àquelas parcerias que já estão implementadas ou só para as futuras? Obrigado. Este diploma que hoje foi aprovado em Conselho de Ministros cria uma unidade técnica para o acompanhamento global dos processos de PPPs e, portanto, esta unidade, uma vez criada,
e dotada da capacidade técnica para desenvolver as suas funções, naturalmente atuará sobre as parcerias público-privadas que já estão, enfim, em curso e que já estão em desenvolvimento e, portanto, designadamente em matérias como análise de eventuais pedidos de reequilíbrio financeiro, enfim, todo um conjunto de matérias que, a propósito dessas parcerias público-privadas, venham a ser suscitadas. Portanto, a resposta à sua questão é sim. Este quadro, este regime jurídico aplicar-se-á às futuras e às atuais PPPs naquilo que, naturalmente, lhe for efetivamente aplicável de acordo com as regras que agora são definidas. Deixe-me só voltar à primeira questão para lhe perguntar se o Governo consegue encontrar fundamentos e consegue perceber os fundamentos desta greve geral que está a decorrer durante o dia de hoje. Acha que os trabalhadores, quer os do setor público, quer os do setor privado, têm de facto motivos para estar em greve? Eu respondo-lhe, se não se importa. O assunto, a greve, como sabe, é uma evidência, mas é sempre bom relembrar isso, é um direito. E é um direito que todos os cidadãos portugueses têm e todos os trabalhadores portugueses têm. É evidente, no entanto, que o entendimento do Governo é que a greve, hoje convocada pela CGTP Intersindical, é uma greve que, nas atuais circunstâncias do país, pouco resolverá relativamente aos problemas do país, pelo contrário, não ajudará a resolver os problemas do país, e a sensação que temos é que a esmagadora maioria dos portugueses tem exatamente essa noção também. Mas, repito, a greve é um direito, e é um direito que será sempre integralmente respeitado por este Governo. Boa tarde, Madalena Salema, da Antena 1. Eu gostava de saber se esta nova unidade técnica caberá, e presumo que sim, eventual renegociação de contratos de PPPs. Muito obrigado. A esta unidade técnica competirão todas as competências de acompanhamento, enfim, em todas as fases do processo de gestão das PPPs. E, portanto, esta unidade técnica será dotada de competências e de recursos humanos qualificados no domínio das PPPs e, obviamente, atuará em todas as fases do processo de gestão das PPPs, incluindo nas eventuais renegociações, designadamente nas renegociações dos pedidos de equilíbrio financeiro e outras áreas de renegociação que possam ser colocadas no âmbito dos contratos das PPPs. Mas atuará numa lógica de suporte técnico ao Governo, porque naturalmente as competências sobre estas matérias são do Governo. Esta unidade técnica é uma unidade que estará inserida na administração pública, na administração central, reportará ao Ministério das Finanças e será constituída muito oportunamente, tão breve quanto possível, e visa criar competências para o Estado em matérias relativamente às quais se considera que o Estado não tem tido, enfim, não tem desenvolvido competências próprias suficientes para poder suportar o Governo nas suas decisões em matéria de PPPs. Portanto, visa também, naturalmente, reduzir a dependência de consultoria externa por parte do Estado em matéria de parcerias públicas ou privadas e, nesse contexto, atuando, obviamente, em todas as áreas que digam respeito a PPPs. Se me permite só completar o que foi dito agora pelo Sr. Secretário de Estado, este aspecto é particularmente relevante para o Governo, porque uma das circunstâncias com que nos deparamos é que, nos últimos anos, a generalidade das parcerias público-privadas foram sempre feitas por recurso a escritórios fora da administração, portanto por outsourcing, o que tem um prejuízo muito grande para o Governo no sentido de que não são consolidadas competências próprias dentro da administração pública que possam depois, durante a vida da própria PPP, ir municiando o Estado com todas as competências necessárias para a apreciação do comportamento dos contratos, a eventual renegociação dos contratos e por aí fora. O que coloca o Estado na dependência de ter que, sucessivamente, continuar a recorrer a outsourcings sempre que quer tratar das PPPs. Ora, é precisamente isso também que, com este novo regime e com a criação desta unidade permanente, a administração vai pôr um fim. Ou seja, vai passar a haver, através desta unidade, como foi explicado pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, um órgão da administração, um serviço da administração pública que, em permanência e com as competências adequadas, poderá a todo o tempo assessorar todas as tutelas sectoriais, em todas as áreas departamentais do Governo, relativamente ao acompanhamento, à renegociação, àquilo que for necessário fazer-se relativamente às PPPs. Sendo certo, obviamente, que
as decisões de natureza política relativamente ou à renegociação ou ao lançamento de novas PPPs serão competências sempre do poder político. Boa tarde. Se me permitisse só acrescentar, de facto as competências desta unidade técnica estão aqui traduzidas numa disposição do diploma e elas são inúmeras. Enfim, eu não vou aqui citá-las todas, posso dar 2 ou 3 exemplos, mas para verem, portanto, isto vai da letra A à letra S, por exemplo. São designadamente atribuições da unidade técnica assegurar que a experiência e o conhecimento adquirido pelo setor público nas matérias relacionadas com parcerias permanecem na unidade técnica e estão disponíveis para outras entidades públicas. Estudar e preparar processos de lançamento de parcerias, prestar apoio técnico aos membros do Governo e outras entidades públicas no âmbito das parcerias, proceder ao acompanhamento global das parcerias nas matérias económico-financeiras. Enfim, e são inúmeras as responsabilidades que esta unidade técnica terá, que passarão por recolher, tratar e centralizar a informação económico-financeira e de repartição de riscos relativamente a contratos de parcerias a celebrar ou já celebrados, respondendo a uma questão que anteriormente tinha sido colocada, elaborar modelos de documentos a apresentar recomendações suscetíveis de se revelarem úteis às diversas entidades que se encontram envolvidas no lançamento, acompanhamento e gestão de parcerias. Portanto, esta unidade, de facto, deverá ser o suporte técnico do Governo para todas as matérias ligadas às parcerias públicas ou privadas, públicas e privadas, sobretudo com um enfoque especial nas matérias de natureza económica ou financeira, em ordem a preservar o interesse do Estado e a reforçar o equilíbrio das contas públicas. Varela da Renascença, eu queria perceber se o Governo tem um número em relação aos encargos com essa consultoria externa atualmente e, portanto, se consegue prever quanto é que se poupará com esta nova unidade, com estas competências? Nós não temos uma resposta neste momento, enfim, conclusiva ou que, enfim, possa porventura satisfazer o seu interesse jornalístico sobre esta matéria. O que lhe posso dizer é que hoje o Estado tem um modelo descentralizado de acompanhamento das parcerias público-privadas. Enfim, a área do Governo terá as suas próprias competências, haverá naturalmente, e isso justifica-se, o recurso, na maioria dos casos, à consultoria externa. Portanto, o valor global que o Estado suporta no acompanhamento das parcerias público-privadas não está disponível neste momento para lhe poder ser dado. Todavia, a nossa convicção é de que, se esta unidade técnica vier a cumprir com os objetivos que lhes vão ser propostos e se reunir competências, reunir expertise neste domínio, com certeza o saldo final entre o custo desta comissão, que é relativamente baixo, e aquilo que o Estado hoje despende em várias áreas do Governo em matéria de consultoria, será francamente positivo para o Estado. Para além de que a ideia fundamental é de que o conhecimento nestas áreas deve ser mantido e reproduzido dentro do Estado. O Estado deve ter um conjunto de competências nesta área que deve manter e que deve reproduzir, no sentido que os interesses do Estado possam ser salvaguardados a todo momento, tendo em conta que, como sabem, estas parcerias público-privadas têm um período de duração muito longo e, portanto, elas têm que ser acompanhadas em toda a sua vida e, portanto, nesse sentido, é muito importante que o Estado tenha capacidade para manter e reproduzir conhecimento nesta área. Aliás, isto, como disse no início, corresponde a uma exigência que os nossos parceiros, as entidades internacionais que nos estão a suportar, ou que nos estão a apoiar no âmbito do Programa de Assistência Económico-Financeira, desde o primeiro momento têm vindo a sinalizar e, portanto, é uma medida concreta que está prevista no memorando e que agora se dá por cumprida, ou pelo menos do ponto de vista legal se dá por cumprida, e agora ter-se-á que passar a uma fase seguinte, que é a constituição das competências específicas neste domínio e colocar em campo esta unidade técnica. Quer dizer, vai ser constituída com elementos da administração pública, não vem ninguém de fora? Esta unidade técnica será constituída por elementos da administração pública, porque haverá alguns na administração pública que, enfim, têm conhecimentos e têm competências para integrar esta unidade técnica. É preciso notar que já existem algumas pessoas na administração pública com competências neste domínio, mas não é excluída a possibilidade, obviamente, de ela vir a ser também composta por técnicos que o Estado venha a recrutar para este efeito e que adquirirão o estatuto de funcionários públicos naturalmente e que passarão a integrar os quadros do Estado nesta matéria. Portanto, sobre essa questão, o que está previsto é que esta unidade técnica tenha um conjunto de técnicos, consultores, que seja coordenada
pelo um elemento que terá um estatuto equivalente a diretor-geral e, portanto, nesse sentido, será uma unidade técnica do Estado, integrará a Administração Central do Estado, sendo constituída por elementos que possam estar no Estado e alguns que venham de fora. Sim, Agostinho Leite, Agência Luz. Era essa a minha questão, era saber se pretendem contratar fora ou não, e se já têm nomes para quem vai liderar esta unidade técnica. A resposta é não, naturalmente. O Governo preocupou-se nesta altura em desenvolver este diploma legal, pensando em digamos que, conceptualizando esta solução, a sua operacionalização será a fase seguinte e, obviamente, o Ministério das Finanças, que ficará com a responsabilidade de criar esta unidade técnica, irá procurar os recursos dentro da administração e fora da administração que permitam concretizar os propósitos e as competências que são vastas que serão atribuídas a esta unidade técnica. Saber se o Conselho de Ministros debateu ou não a questão do TGV hoje, a questão do TGV hoje, e que comentários pode ter, no caso de terem feito esse debate, em relação aos pedidos de indemnização que começam já a surgir na comunicação social por parte do consórcio que, enfim, fica sem o projeto. Não, o assunto não foi discutido em Conselho de Ministros, não estava na agenda, nem foi colocado no Conselho de Ministros. Eu tenho conhecimento através da comunicação social logo de manhãzinha, antes de vir para o Conselho, relativamente à decisão, ao acórdão do Tribunal de Contas que terá sido proferido sobre esta matéria, e naturalmente que o Governo irá analisar esse acórdão e os interesses e os direitos do Estado serão adequadamente salvaguardados nas juntas e instâncias judiciais, se for esse o caso. Portanto, a única coisa que eu tenho para lhe dizer nesta fase, neste momento, é isso. Tomei conhecimento, de facto, do acórdão do Tribunal de Contas logo de manhã. O Governo irá analisá-lo e, a seu tempo, obviamente, sem embargo os interesses do Estado, seguramente que serão acautelados através das instâncias próprias. Isabela São Santos, da TVI. Em relação ao TGV, queria lhe perguntar se de facto, como o Ministério da Economia já disse, o projeto é para abandonar de vez e para não se fazer. Porque isso já foi comunicado pelo Ministério da Economia. Como referiu ao seu colega, este não é um assunto que tenha sido hoje tratado no Conselho de Ministros, portanto não tenho nenhum dado novo para lhe acrescentar agora e aqui sobre essa matéria. As parcerias público-privadas, o Primeiro-Ministro já tinha anunciado que seria liderada por António Borges, agora diz-nos que não tem um nome apontado para esse... privatizações, mas também parcerias público-privadas. Bom, as matérias não têm, enfim, rigorosamente nada a ver uma com a outra. Portanto, este decreto-lei que hoje foi aprovado, como eu disse no início, tem dois grandes propósitos. Estabelece as normas de intervenção do Estado na definição, concessão, preparação, lançamento, adjudicação, enfim, todo um conjunto de fases que são inerentes à gestão, ao lançamento e ao acompanhamento das parcerias público-privadas, e neste particular tem, por exemplo, disposições que determinam uma avaliação muito mais rigorosa dos riscos, da partilha dos riscos, obriga a que sejam elaboradas matrizes de risco entre os diversos intervenientes nas PPPs, o parceiro público e o parceiro privado. Portanto, este diploma promove uma gestão muito mais rigorosa, sobretudo na perspectiva da análise económica e financeira e dos riscos que essas parcerias possam aportar para, enfim, o Estado e para o equilíbrio orçamental do Estado e para o equilíbrio das contas públicas. Portanto, há um conjunto de disposições muito significativas, portanto, revê-se o regime jurídico de gestão das PPPs. Paralelamente, e esse é o segundo objetivo, é criada uma unidade técnica para o acompanhamento, unidade técnica que ficará sediada no Ministério das Finanças, é uma unidade, enfim, é equiparada, se assim podemos dizer, a uma direção-geral, embora, portanto, não seja sobre a figura da direção-geral, porque é uma unidade pequena, portanto, é uma unidade técnica que ficará na dependência do Ministério das Finanças, reportará naturalmente ao Sr. Ministro das Finanças e que, portanto, será constituída por um conjunto de técnicos e terá um coordenador técnico, que será alguém com grande conhecimento nestas matérias das PPPs e que atuará no acompanhamento técnico das PPPs, desde a fase de lançamento até à fase final de uma PPP. E, portanto, isto é uma competência que é introduzida dentro do Ministério das Finanças, ou que é reforçada dentro do Ministério das Finanças e que procura, portanto, criar condições para que, pelo menos do ponto de vista financeiro e económico, todos os interesses do Estado ficam salvaguardados.
A posição do professor António Borges é outra. O professor António Borges é um consultor do Governo para várias áreas e que presta apoio na área das privatizações, na área do setor empresarial do Estado e, portanto, poderá, eventualmente, em contextos específicos, também ser chamado a pronunciar sobre algum aspecto específico de PPPs. Mas não tem nada a ver, não se confunde com esta unidade técnica, nem se confunde com este regime jurídico que hoje foi aprovado em Conselho de Ministros. São coisas completamente distintas. Eu não sei se fui claro relativamente à sua questão. Se não há mais questões, agradeço a vossa presença.